Boa tarde, galera do bem. Hoje é o nosso dia, né? Terça-feira, dia do nosso bate-papo. Você está interessado em alguma pergunta? Não deixe de fazer. Perguntas para demaistv.com.br. Meu Instagram, @LucimarAparis, não deixe de seguir. E hoje o nosso tema é interessantíssimo. Nós vamos falar de experiência quase morte. É um tema sério. Do meu lado, como sempre, a minha amiga querida, ufóloga, uma das melhores, na minha opinião, Ângela de Pascoal. De um lado... Bom, enorme estar contigo sempre, né, minha amiga? Essa é a Ângela, tá? Vai falar muito. E aqui eu estou com a Silvana Hilal. Ela é mestre em psicologia e coach, pesquisadora e professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ela sabe muito sobre experiência quase morte. Presta atenção, qualquer dúvida, demaistv.com.br, ela vai responder. Tudo bem, Silvana? Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada por tudo, pelo convite. Nós agradecemos aí toda essa atenção que vocês tiveram conosco. E você sobre um tema curioso que todo mundo quer saber. Eu, então, porque todo mundo tem medo da morte, né, Silvana? Exato. Eu não conheço uma pessoa que diga, olha, eu quero morrer legal, tá tudo bem. Eu não conheço. Todo mundo tem medo da morte, todo mundo tem um problema. Tem uns até que estão até mais preparados, né? Eu não sei se é pela própria experiência de vida, mas isso tudo você vai dizer pra gente. O que a medicina diz sobre essa experiência quase-morte? Na realidade, o que é a experiência de quase-morte? A experiência de quase-morte, ela é uma situação que se refere a uma série de sensações, de visões, referente à morte iminente. Então a pessoa está lá para morrer e aí o que acontece? Acontece uma série dessas visões, sensações, mas também acontece aí, que foi o que eu gostaria de explicar melhor, a projeção da consciência, ou seja, a pessoa sai fora do corpo físico e começa a relatar todas aquelas visões e sensações. Essa projeção da consciência também é chamada de experiência fora do corpo, desdobramento astral, ou então emancipação da alma, né? As pessoas chamam dessa forma. E os médicos, existem na verdade, está dividida a medicina, né? Tem duas vertentes. A primeira vertente, ela é mais cética. O que ela fala? Que todo esse fenômeno da EQM, ele é fruto, é um subproduto de algum do cérebro, né? Então, houve um trauma cerebral, houve algum problema na questão cerebral. E aí o que acontece? Relativo, por exemplo, falta de oxigenação, ou então excesso de anestésico como vitamina no cérebro, ou então a questão, ou uma outra, por exemplo, dificuldade da própria anestesia para a pessoa, o excesso de dopamina, que geram o quê? Alucinações. Então eles consideram a EQM uma série de alucinação. Eles também conseguiram produzir artificialmente, né, a sensação de estar fora do corpo, mexendo em uma área do cérebro, que é temporoparietal, na junção. Então, as pessoas pensam, por exemplo, a pessoa está fora do corpo é justamente essa questão cerebral. E a visão túnel, que todo mundo fala quando vai sair para fora do corpo, né, que sai pelo um túnel e tal, eles falam, nessa parte cética dos médicos, que é a falta de diminuição de circulação no olho e também a diminuição do oxigênio. Então, dá toda essa sensação alucinatória. Atualmente, existem alguns pesquisadores médicos, inclusive nos Estados Unidos, no Reino Unido, inclusive, que começaram a achar muito engraçado essa questão de todo mundo falar dessa viagem que eles têm quando estão na experiência de quase morte, né, com a morte cerebral. O que eles perceberam? Existe uma condição de, por exemplo, de 20 a 30 segundos após a morte do corpo circulatória, você tem a morte cerebral. E os relatos são depois disso. Então, a partir deste momento, os médicos estão dizendo que não é só um subproduto do cérebro que precisa ser estudado. Interessante, tá? Não é? Ângela, Silvana, eu tenho um vídeo aqui, baseado no livro Alvo de Luz, que é uma história real de uma experiência quase morte. Solta um pouquinho aí, Camilinha. Pode comentar, Silvana, se quiser. Hold on.
tá indo pro quarto, é isso? Isso, ele vai tomar um choque, não é esse o vídeo? Tim! Isso. Hello! Hello! Exatamente, ó. Ele foi eletrocutado, isso Aquelas acontece. descargas por telefone, Isso. né? Isso, então ele já entrou em coma, tá vendo? Ele tá começando a... Isso é o que a gente fala de descoincidência ou a saída do corpo não físico, né, para uma outra dimensão, que é a projeção da consciência. Olha lá, ele tá se vendo, tá vendo? Este fenômeno a gente chama de autobilocação. A mulher tá pensando que ele morreu, né? Aí, né? Tá tentando ver como é que tá, quer reanimar, né? Assim. Tim, are you there? Oh God, Daddy's been struck by lightning. Call for help now. Nessa altura ele já faz tempo que saiu do corpo, né, Silvana? Já, eles estão tentando reanimar agora nesse momento, olha. E Come on, Daddy. Agora ele está sendo socorrido. Exato. Tá ou tá no a caminho? tá a caminho. Se não me engano, está a caminho. No, he's not. Come on, Daddy. Ele ouve o que a mulher fala? Nem sempre. Só se ele estiver fora do corpo já, entendeu? Mas aí ele começa a ouvir. E agora é o que eles falam da visão túnel. Olha lá. Que é realmente aquela passagem para uma outra dimensão. Olha. Esse é o túnel que todo mundo É a visão fala. túnel. A luz no fim do túnel é essa? É a luz, isso. Ele está tentando reconhecer o que a gente chama de psicossoma, ou corpo emocional, entendeu? Que é igualzinho ao nosso aqui, até pela nosso funcionamento, a nossa autoimagem, é uma reprodução. Aí eu perguntaria, Silvana, Ângela, nessa altura, ele tá no astral ou não? Outra dimensão, né? Nesse sentido, ele está nesse filme, ele está em outra dimensão, Eles estão tentando reanimar ele aí. no corpo, Daniel, feel what you've done to others. You've done to Isso são lembranças de quando ele era moleque? É isso? Isso. E por que vem tudo nessa hora, hein, Silvana? Então, nessa hora existe uma condição que a gente fala é uma reavaliação de toda a nossa vida. Chamamos de visão panorâmica. Você pode começar da infância até a tua idade atual, ou pode ser da idade atual até outras vidas, se for o caso. Entendeu? Tudo que aconteceu na sua vida pode vir em minutos para que você faça uma reavaliação, segundos, desculpa, para que você faça uma reavaliação de tudo que você passou. Não foi nada bonzinho pelo jeito aí, né? Eu acho que ele só viu as coisas ruins também, né? Não deve ser, nem todo mundo é só isso, né? Senão ele não teria mérito de estar aí nesse processo junto com alguém. Ele chora. Eu acho que não deve ser fácil, né? A sensação de perceber que muito daquilo que você acreditou a vida inteira, os construtos, aquilo que você aprendeu sobre materialismo, simplesmente não existe Mas ele mais. tem essa consciência nesse momento? Ele começa a ver tudo. Já começa Você tá a vendo ter. já as coisas que ele fez como criança e tá Isso. avaliando também, né, Silvana? Porque fora do corpo você começa a ter uma recuperação daquilo que você já veio, né? Então ele tem essa consciência. Tem a ver com o juízo final, Ângela? Bom, eu não sei, né? Não sei se isso eu considero um juízo final, porque eu tenho uma visão diferente, né? Qual é a sua visão? A minha visão é de que a vida transcende a morte e que não existe esse juízo final. Nós aqui somos os nossos juízes. Nós avaliamos o que fazemos e aí a gente vai ter uma noção de tudo que foi feito e Você também acha, Silvana? essa autoavaliação é complicada. Eu concordo com a Cris nesse ponto, né? Eu acho que o juízo final não tem, o que tem é a gente mesmo saber o quanto a gente cumpriu daquilo que a gente veio para fazer na Terra, né? Nesse planeta ou não. E Você aí acredita que a gente tem uma missão realmente? Cada um de nós tem de alguma forma, todos nós viemos para cumprir alguma coisa, né? Que a gente chama de programação existencial, que é nosso mandato, a nossa missão de vida, cada um com o seu nível de missão, né? Uns com mais simples, outros com mais complexos, mas todos nós temos um sentido de vida, uma programação existencial que a gente já tem. Inclusive, existem cursos preparatórios para essa vida aqui.
né? Então, a gente costuma dizer que tudo que a gente passa porque, de alguma forma, a gente já veio pronto para isso. Não existe cobertor menor que nossas pernas, né? Então... Agora, nas coisas que eu leio, né, que a gente é curiosa, a gente gosta do assunto, eu entendi que depois que você passa para o outro estágio, ou para o astral, tem sempre alguém querido esperando você. Isso é vero? Depende muito. Assim, o que acontece é que a gente ainda continua... Até animais, inclusive. Animais tem, com certeza tem, a gente vê bastante isso. Mas o que acontece, quando a gente sai fora do corpo e morre, tem a dessoma que a gente fala, que a gente deixa o nosso corpo, você pode ou não encontrar parentes. O problema é que a gente ainda tem o emocional ainda muito ativo e muito intenso. Muitas vezes encontrar com um parente nos faz até mais... nós estamos prontos para isso. O que acontece? Existem o que a gente chama de amparadores, ou seres de luz, ou guias, ou anjos da guarda, que vêm nos receber. Muitas vezes, eles vêm em formato de parentes ou amigos, até por conta da gente reconhecer, confiar então, e quer dizer vir. que, na realidade, são anjos disfarçados de parentes e amigos Pode ser ou não, tá? A gente tem que ver que cada caso é um caso. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu sair fora do corpo, ter uma projeção, e eles estavam me ensinando como eu ia resgatar a pessoa, que a gente, como projetado, pode ajudar as pessoas também nessa questão. E a senhorinha era muito religiosa, e o amparador, o anjo da guarda, não veio como vinha na religião dela, que é com o anjo da guarda, e essas coisas com asas e essas coisas. E o que aconteceu? Ela não vinha, não saía e falava assim, isso aí é coisa... Não, você não é um anjo do Senhor. Então, ele precisou sair, ele foi mostrar que é forte a questão do condicionamento das nossas crenças. Nós saímos de cena, ele se transfigurou em um anjo da guarda, como ela acreditava que se fosse, aí ele foi lá e retirou. Então, a gente percebe fora do corpo, a gente tem muita lição também nas projeções. Então, o que acontece? Quando eu aprendi, o que eu aprendi? As nossas crenças, os nossos condicionamentos podem impedir muito da gente ver o que realmente acontece, né, nas outras dimensões. E agora, Silvana, eu, por exemplo, li outro dia no livro do James Prague, que conversa com os espíritos, sobre os animais. Ele estava conversando com uma pessoa, a pessoa perguntando do pai, querendo saber do pai, e ele dizia assim, o teu pai está aqui, eu estou conversando com ele. Seu pai não tinha um cavalo, assim? Não, é o cavalo dele, não desgrudava do cavalo. Aí ele, pois é, esse cavalo que estava esperando ele, estão juntos. Então, confirma comigo, os animais vêm te esperar, os seus animais que tanto você ama, que são filhos? Então, assim, existem, não sei, aí a gente tem que pesquisar um pouco mais, porque a vida fora do corpo de um animal é muito menos, o tempo de eles ficarem lá é muito menor, né? Que eles ainda não têm toda essa complexidade de consciência que nós temos. Então, eu tive, por exemplo, um animal que já retornou para mim, uma cachorra. Entendeu? Ela veio de uma... Mas é muito... Como que ela retornou? Nasceu de novo. Tá bom. É uma coisa que eu até conversava com meu marido, assim... Ela faleceu, eu era muito pegada nela, então ela morreu, a cachorrinha. Era assim, uma coisa que eu era louca por ela, uma vira-lata. E aí, o que aconteceu foi que quando ela morreu, eu fiquei muito mal, mas aí eu comecei a ter projeção com ela. E ela falou, eu vou voltar. E ela me deu... fez eu desenhar a raça que ela voltaria. Para uma amiga minha, que também é projetora, ela falou como que ela ia aparecer. Para o meu marido, onde ela ia aparecer, assim, tipo, foi mudando os sinais, né? Não foi que ela falou para nós, né? Quando a gente chegou lá, a gente reconheceu, tinha uma senha e ela voltou para a gente no canil. Então, a gente sabe que existe isso, ela projetava comigo, ela trabalhava em cima de morfopensenes negativos, ou seja, porque eles têm muito isso. Só que é muito rápida a ida e vinda deles, então eu não sei se era o mesmo cavalo que estava lá, ou se era uma forma de pensamento que aquele senhor fez porque ele amava um cavalo. Tudo isso pode acontecer dentro da nossa consciência. Então, são várias situações que a gente precisa avaliar com critério, né? Verdade. É só um relatinho que eu queria dar. Na transcomunicação instrumental, que é um instituto também de pesquisa, nós captamos vários animais. E numa experiência na transcomunicação, captei uma poodle minha, que havia falecido também na minha frente aqui. Nítido. Nossa, que delícia. Então, assim, eu fiquei tão feliz porque também era um animal que eu amava muito. Para mim, animal vira filho. Assim, para você também, né, Lu? Então, nossa. Assim, a gente
fico muito feliz de saber que eles também transcendem a morte. Eles também estão em evolução, É né? a esperança de um dia reencontrar, né? Com certeza. Né? Encontrar. Tem uma pergunta que eu queria fazer também para você, Silvana, que é o seguinte. Tem um tipo de experiência, assim, a pessoa morreu, está no caixão às vezes, e a gente já soube de vários casos que eles acordaram dentro do caixão. O que é isso? É exatamente essa questão de você retomar ao corpo. Por isso que hoje em dia nós temos um certo tempo antes de você poder fazer o sepultamento da consciência. São 72 horas mais ou menos para que a pessoa possa ter certeza. Para a cremação também, da cremação, principalmente, é mais certo. Porque pode acontecer esse fenômeno da pessoa retornar, sim, que é a projeção ressuscitadora, que a gente chama. Então, ela passa esse tempo em EQM, ela visita outras dimensões, ela trabalha, ela passa por tudo isso e volta para o corpo. E são os relatos que a gente escuta. Então, ela pode voltar quando está ali no caixão, se for prematuro, sim, o processo. Tem um caso da KGB, se você me permite falar, que o rapaz ficou 3 dias, inclusive colocaram na geladeira dado como morto, e quando foram abrir ele para fazer a autópsia, ele voltou. Você lembra disso? Ele voltou, ele sentiu todo aquele terror da autópsia. Exatamente. E quando ele se mexeu, algum dos médicos disse percebeu, que foi achava que era do um músculo, né? É o músculo que está fazendo com que ele... Aí ele estava sentindo dor, né, Lu? Lembra? Dor. Aí o médico achou que fosse um músculo, mas aí ele se mexeu novamente, ele piscou os olhos. O médico fechou os olhos e ele abriu novamente, que era a única coisa que ele conseguia fazer. Ele estava totalmente catatônico, né, Lu? Totalmente. Isso é interessante. Né? Foi uma coisa... Existem vários relatos de várias formas que a gente tem que avaliar, mas, né, sobre essa questão da EQM e da volta, porque existem muitos fenômenos associados a essa questão da EQM, né? Então, tem muitas vezes, por exemplo, que nós passamos por alguns fenômenos, que a gente está em EQM, ou a gente não está em EQM, a pessoa que está quase morta, né, está em EQM, e o que acontece? São aquelas pessoas que, de repente, voltam subitamente, estavam mal pra caramba, voltam, tem uma súbita melhora, depois morrem novamente. Contam o que viram. Então, essa a gente chama de projeção antifinal. Então, elas saíram, foram para este lugar, contam da visão túnel, contam de encontros com outras pessoas, falam do limite. É um mérito voltar? Então, a realidade se a gente for pensar nisso, é um mérito. Por quê? Você entrou em contato com uma outra realidade que a maioria dos seres humanos não tem. Entende? E ainda você consegue ter a chance, por exemplo, na projeção ressuscitadora, que é o caso, por exemplo, de alguns autores, por exemplo, neurocientista, que ele voltou, uma prova para o céu. Então, ele é um neurocientista, o que ele falou assim? Ele fez toda essa jornada fora do corpo, né? E o que acontece? Quando ele voltou, ele não acreditava nada, era um cético, ele não queria saber disso, todo mundo alucinava demais, e ele teve a EQM, por conta de uma meningite, um processo cérebro-cerebral, e depois ele voltou e reviu toda a vida dele. Então, qual é o mérito maior de ter essa projeção, passar por fora do corpo, ver toda uma outra realidade, quebrar a visão materialona, né, a materialista, os apegos só à terra, as coisas terrenas, como vocês colocam aí, e aí o que acontece? Reformular a vida e tentar evoluir nessa série existencial ou nesta vida. A gente não tem uma só, né? Certo. Várias. Várias. 700 e poucas? Ou Olha, depende muito de como você... Agora, tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, quando você passa por essa experiência, ou quando você morre realmente, que tem alguém te esperando, não corre o risco desse alguém estar reencarnado? Como que é isso? Espera um pouquinho, você já responde. O break volta já, mas é curioso, né? Curioso. Já? Eu tô aqui, experiência quase morta, eu tô viajando aqui. Ô, Silvana, antes de responder aquela perguntinha, por que, Ângela, as pessoas têm medo da morte? Dói?
Como é? Por que Dói, tem tanto Silvana. medo, meu Deus? Quem vai responder é a doutora Silvana Elau, porque ela é expert no assunto. Ela está aqui em nome do Instituto Internacional do Dr. Valdo Vieira, que é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, do renomado Valdo Vieira. E eu acho que ela pode responder isso com... Morrer não dói. Entendeu? Não dói, o ato que de dói. morrer não dói. A dor é cerebral, é do cérebro físico, é da gente, né? Do corpo físico. Na hora que você dessoma, você perde um corpo. Esse corpo Dessoma não... é morrer, né? Morrer. Esse corpo não... Então, a dor não fica no outro corpo. Na hora da morte. Tanto que muita gente fala que sente um alívio na hora que sai fora do corpo, não é? E aí, o que pode acontecer isso se a pessoa tiver aí com uma coisa que a gente chama de parapsicose pós-dessomática, ou seja, ela fica meio envolvida emocionalmente além da conta, como psicótico, é sentir a sensação da dor após a morte. Mas não morre, você não tem órgãos no seu psicossoma, no outro corpo. Ô, Lu, deixa eu te contar uma coisa rapidinho que aconteceu isso na minha Conta. família. Meu pai morreu aos 47 anos com tumor cerebral. E Quem? meu pai. Ah. E quando nós fomos avisar minha avó, ninguém tinha coragem de avisar, porque ela já era de idade e tal. E ela estava deitada, ela acordou dizendo assim, nossa, teu pai chegou aqui agora há pouco. Ela descreveu a roupa que ele estava, era a roupa que ele já estava no velório. Ele chegou com aquele terno cinza, com a gravata cor de vinho, e disse assim, mãe, eu sarei. Nessa hora eu não tinha chorado até aquele momento, mas eu caí no choro porque realmente ele foi avisar minha avó. Ele não permitiu que nós fôssemos avisar. Isso é um Entendeu? fenômeno que a gente chama de projeção do adeus. A pessoa vai dar adeus aos parentes, às pessoas mais próximas, depois segue em frente. E eu acredito que ele seguiu em frente. Segue em frente. Né? E tem pessoas que fazem isso viva, né? É verdade, que comunicam antes que vai morrer, né? As pessoas têm a sensação, Silvana, que vão morrer ou não? Isso depende muito de cada consciência, né? Eu acho que nem todo mundo... Tem essa premonição? nem todo Tem mundo. uns lances assim que até parece despedida, né? Esses dias Exatamente. mesmo, um amigo meu também que faleceu, jovem, bacana, ele foi até meu trabalho, ele de vez em quando ele ia, eu encontrava, mas esse dia ele foi lá na minha mesa, me deu um abraço, sabe? Tudo bem, no dia morreu. Saiu dali, meia hora depois morreu. Um desastre de helicóptero. Nossa, Então, eu achei estranho, ele foi lá, eu tive a impressão que ele foi lá se Pra se despedir de despedir. mim. Será que é isso? É uma impressão? possibilidade. Não, pode ser uma possibilidade. Né? A gente tem que ver que isso aí pode acontecer, com certeza. Então, por que as pessoas têm tanto medo da morte? Bom, em primeiro lugar, todo mundo tem medo da morte porque tem um apego à matéria e a questão da finitude, né? E agora, né? Vou morrer, acabou. Uma outra situação que também pode gerar medo da morte é o juízo final, como vocês falaram logo no começo, né? Como é que foi a avaliação de tudo isso, o que vai ser depois que eu morrer, o que é que eu vou encontrar além daqui, né? Né? Como é que vai ser esse negócio? Então, muito do medo da morte vem do próprio desconhecimento que nós temos da multidimensionalidade. Que a gente pode viver outras vidas em outras dimensões, né? E que a morte é simplesmente uma coisa transitória entre uma vida e outra vida, entendeu? É só uma situação temporária. Logo, logo a gente vai estar de volta, muitas vezes aí em uma outra vida, de certa forma até um pouco melhorado na nossa situação. E também, eu acho que também as pessoas têm um pouco de medo, porque as próprias religiões, elas te colocam essa coisa de questão de céu e inferno, né? Então, se você se tornar um ser humano melhor aqui hoje, você não tem por que ter medo da morte, né, Silvana? Então, mas também não é muito nesse sentido, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo, mas não é nesse sentido. De céu e Porque inferno? eu sei que eu sou legal, sou do bem, então eu não tenho essa preocupação. Mas eu não vou mais ter todas essas coisas legais que a gente tem aqui também. Pode ter coisas melhores sabe? ainda. Pois é, essa é a esperança, né? Então. Mas Essa é a vai ter, esperança. com certeza. Que tem pessoas que dão relatos, que dão depoimentos dizendo que, sabe, que quem tem essa experiência, que vai para o túnel, não quer mais voltar. Não, então, Diz que é tão maravilhoso, tão espetacular, Se que não quer, acolhido, né? Isso. que não quer mais voltar. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas provavelmente não têm noção de que todas as noites ela morre, de alguma forma, sem morrer. A projeção da consciência ela é um ensaio para a morte.
Você sai fora do corpo do mesmo jeito, você vai para outras dimensões, você vivencia as experiências, né? E você volta para o seu corpo, entende? É como se você estivesse morrendo, só que sem ter quebrado, né, o link com o corpo físico. Então, a gente que tem projeções lúcidas fora do corpo, nós já perdemos esse medo da morte. Entendeu? Porque a gente vê que lá do outro lado, é óbvio que muita gente fica alienado, né? A gente fala, tudo muito bonito lá, é muito gostoso. Tem lugar lá que a gente realmente não tem vontade de voltar. Entendeu? É muito bom. Mas a gente tem que ver que isso é uma coisa chamada alienação. Nós precisamos e devemos voltar para concretizar o que a gente se comprometeu conosco nessa vida, que é o que nosso mandato, né? Então, nessa situação é que a gente veio aprender. A evolução é uma reeducação. Você entende? Entendi. De tudo. Então, a gente vai começar a se reeducar. Tudo que nós fizemos antes que não foi adequado para nós mesmos e para aqueles que conviveram com a gente, nós vamos estar mudando a partir de novos aprendizados que só essa vida intrafísica pode nos proporcionar, junto com pessoas que são do nosso grupo, que nos ajudam, que nos fazem crescer e até reavaliar todos os nossos sentidos aqui na vida, na Terra, né? Nessa Aliás, existência. Tem uma coisa que eu queria te falar, que a Silvana me informou dentro do Instituto de Conscienciologia e de Projeciologia, que nós somos inseparáveis. Então, você vai ter que me aguentar sepultura dentro, eternidade afora. Jura? É verdade? Jura? Olha, isso é uma Existe boa um notícia. princípio de inseparatividade. A gente sempre vai se encontrar de uma forma ou de outra, né, Silvana? É, inseparabilidade. os espíritas- Algumas pessoas que eu vou reencontrar. Os espíritas dizem que as pessoas reencarnam em grupo, né? Então, neste grupo podem ter pessoas que você gosta demais e outras que você vai precisar rever o seu comportamento, fazer algumas reconciliações. Então, só que mesmo com tanto com um quanto com o outro, a inseparabilidade grupo-kármica vai existir. Agora, por que toda pessoa que passa por essa experiência quase morte e dão relatos e mais relatos, todas vê um túnel, vê uma luz muito forte? Um túnel. Esse é o termo. Até uma amiga minha também passou por... Eu vi um túnel. Todo mundo vê esse túnel. Quando a pessoa está passando pelo coma e ela vai sair, né? Aquela projeção, a saída do corpo para uma outra dimensão, ocorre o que a gente chama de abertura extrafísica, que é exatamente a passagem de uma dimensão para outra. Então, isso pode ser tanto na ida quanto na volta, não só na saída do corpo. Tá? Para outra dimensão. Então, isso tudo pode acontecer, sim, tá? É uma mudança de dimensão. Agora, por exemplo, a pessoa morre durante um dia, 2 dias, depois ela volta. Ela tem essa consciência ou não? Muitas vezes Peraí, depois você responde. Vamos para um break rápido, a gente já volta. Você quer fazer uma pergunta? Quer tirar dúvida? demaistv.com.br. Pode fazer que elas respondem, tá? Me siga no Instagram, Sumara Paris. Até já. Galera, é tanta coisa que a gente quer saber. Por que a morte? A gente nem sabe mais onde está. Você já respondeu do fim do túnel? Isso. Aí você me perguntou se as pessoas realmente se lembram dessas... Morreu por 2 dias, 3 dias. Isso, aí volta, elas podem recuperar, sim, a grande maioria recupera. É uma situação onde você dificilmente esquece por ser bastante significativo. Eu tenho aqui uma pesquisadora do Instituto também, que ela é hoje considerada uma das maiores pesquisadoras do Brasil, é a Lucy Lutfi, é um presente para você, inclusive. Ai, obrigada, tá? Tem para contar, hein? Isso, ela teve 2 EQMs, 2 situações de EQMs, e ela conta aí sobre a ótica da projeciologia e da conscienciologia a EQM. Então, é muito lúcido. Eu não passei por uma situação de EQM, mas o que acontece? Eu tive uma situação de quase afogamento. Quem, você? Eu, foi quase na outra vida, né? Foi aos 18 anos, quando eu estava minha irmã, a gente comprou um apartamento lá em Pitangueiras e Pitangueiras tem buracos nas praias, né? A gente não estava acostumado com isso e minha irmã era campeã de natação. Então, ela foi nadar na praia de Pitangueiras, ela caiu no buraco e não saía mais e eu nunca só sei nadar o nado prego, que é aquele que você afunda a hora que você entra na água. E aí o que acontece? Eu vi ela desesperada, eu do lado dela, porque o buraco não tinha, e ela não conseguia sair, eu comecei a entrar de baixo, pular e empurrar.
e nós não saíamos mais. Então eu gritei e veio um surfista para nos ajudar e retirar ela. Ela não queria sair de jeito nenhum. Eu falei, vai, Soraya, que depois eu vou. Aí o que acontece? Nessa hora, eu era muito religiosa naquela época, então eu já fiz as minhas orações e falei assim, entrego minha alma a Deus e tchau. Agora eu fui. Nessa hora, houve toda aquela questão da visão panorâmica que a gente estava comentando, que é da reavaliação da nossa vida. Entendi. Então, foi desde a época que eu estava ali, aos 18 anos, eu fui para outras vidas, eu recobrei outras sensações do que eu estava deixando de fazer, do que a gente precisava fazer. E foi aí que eu mudei totalmente o paradigma da minha vida. Entendi. Entendeu? E comecei a procurar esse tipo de situação para poder explicar, né? Eu sou parapsíquica, eu tenho mediunidade, parapsiquismo desde os 6 anos de idade, mas nunca foi explicado cientificamente. E eu procurava, pela ciência, entender o que aconteceu comigo. E eu com a Ângela aqui, eu sempre falo, eu sou louca para fazer uma regressão com hipnose, para saber de outras vidas, o que rolou, o que não rolou. Isso é possível? Então, é possível, sim, mas a gente diz para você que você pode fazer por você mesmo, né, uma projeção retrocognitiva, com técnicas e tudo, e você diretamente, né? Porque o que acontece na questão da regressão com hipnose? Você está com um hipnotizador, nós já sabemos, pelas pesquisas, que cada um de nós temos junto conosco, né, umas 9 consciências, mais ou menos umas 3 boas, mortas, tá? Consciências extrafísicas. Ficou em volta da gente. Mais ou menos 3 boas, 3 mais ou menos e 3 ruins. Mais ou menos, todos nós, tá? Didaticamente falando. Então, vamos lá. Estou eu hipnotizando você está deitada, né? E eu faço o acoplamento áurico em você. Eu junto as minhas energias na sua e você começa a ter a repressão. De quem você está pegando? Porque você começa a ter lucidez, você pode pegar a informação de qualquer um de nós, não necessariamente a sua. Compreende isso? Por isso que muitas vezes a gente recebe pessoas que estão até surtando, porque não eram delas as experiências de retrocognição que nós chamamos. Então, o que acontece? Às vezes você faz uma retrocognição sozinha e tem certeza de que você passou por aquilo. E quais as lições daquilo que você teve nas outras vidas que você precisa acertar nessa? Retrocognição é você mesmo voltar para outras vidas, outras vidas. Isso é possível através de técnicas, entendeu? É possível, mas consciente? Consciente. Eu acho difícil. Tem a TVP, né? Então, eu acho muito difícil. Não, tem a TVP, mas a gente, por exemplo, no Instituto, nós temos um curso chamado Curso Integrado de Projeciologia e Conscienciologia. Nós temos 34 técnicas só no nosso livro, para poder fazer a projeção de forma voluntária, espontânea, a partir da sua vontade. Não? Entendeu? Nós temos lá cursos, por exemplo, de laboratórios de técnicas projetivas, que é só disso. Eu estou ministrando atualmente, por exemplo, um que chama-se EPL, Escola de Projeção Lúcida. Toda sexta-feira você vai lá só para tentar sair fora do corpo, com técnicas que a gente dá. Então, são coisas que você pode... Demora? Não, depende de cada um. Todo mundo se projeta, Lucimara. Toda noite nós temos 4 a 5 projeções por noite. Cachorro se projeta. Então, ninguém é especial por sair fora do corpo, entendeu? É um fenômeno fisiológico. Lucimara, eu queria contar uma experiência que eu tive dentro do Instituto, a Silvana lembra disso. Eu estava fazendo um curso de assistenciologia, a Silvana se lembra disso. E, então, eu me projetei e vi um amparador extraterrestre do lado, aqui do meu lado. Aqui. E eu estava tendo a sensação de estar caindo. E ele usava tipo de uma vestimenta comprida, tipo de uma saia. Eu segurei, mas não tinha ninguém. Ela que me parou. Você lembra disso, Silvana? Então, várias projeções você realmente vê, é muito real. Você já teve sonho real? Um sonho assim que você falou assim? Um sonho real assim que me impressionou, estou impressionada até hoje. Assim, eu sonhei, por exemplo, com um amigo meu, famoso inclusive, morreu. E assim, até hoje eu não apaguei o e-mail dele, porque eu tive um sonho com ele. Ele veio conversar comigo, eu fiquei assim olhando e falei, nossa, mas... Ele falou, então, eu vim te ver. Aí conversei com ele, mas muito real, muito real. Conversei com ele e no final disse assim, mas você não vai mandar notícias? Ele disse, lógico, eu volto e vou mandar notícias para você. Eu falei, mas de que forma? Ele falou, por e-mail. Aí eu nunca mais apaguei o e-mail dele, tá lá. Mas
foi uma coisa muito real, não foi um sonho. Exatamente. Isso é a Foi projeção da encontro, né? consciência. Porque o sonho é diferente da projeção da consciência. Os estados cerebrais, as ondas cerebrais do estado do sono e do sono no sonho é completamente diferente da projeção da consciência. E você realmente sai fora do corpo e vivencia coisas vívidas. O sonho, você é sonhado, você não tem controle nenhum sobre nenhuma experiência que você está contando. Então, você faz parte de um enredo tal qual um filme que você precisa seguir contracenando. A projeção lúcida te dá a garantia de você ter o juízo de valor. Toda vez que você pensa, sente muita emoção fora do corpo, toda vez que você está muito mais assim lúcido, atento, com discernimento, isso é projeção. O sonho, ela é uma expurgação do nosso, do inconsciente do nosso ego. Tudo aquilo que a gente não consegue fazer durante o dia, pelos nossos processos até de princípios e valores, o sonho serve para expurgar e permitir que você tenha uma relaxação e volte ao seu padrão normal. Que é completamente diferente de viagem astral. Completamente diferente da projeção da consciência, que é o seguinte, você sai. Quais são os benefícios, por exemplo, de você se projetar? Em primeiro lugar, você sai fora do corpo para poder fazer a reabilitação bioenergética do nosso corpo que está aqui. Então, o psicossoma pega as energias imanentes e transporta para o nosso corpo físico. O psicossoma, só para quem não sabe, é o corpo astral, viu, pessoal? Corpo astral, alma, né? Que a gente está acostumado a ver. Então, e aí o que acontece? A segunda grande são as educações que a gente tem fora do corpo, né? Sobre as projeções, os aprendizados que a gente tem, né? E a questão da evolução toda. Entendi. Espera aí que nós já vamos fazer aquela pergunta dos maus. Eu quero só falar do Edivaldo, que é nosso companheiro aqui, né? Mandar um beijo, um abraço para você, Edivaldo, se restabeleça logo, volte logo, que está toda a galera aqui com saudade de você. E ele está fazendo uma pergunta, Silvana, ele está dizendo assim, o sono é um estado de morte? É uma espécie de morte temporária? Não. Não, o sono é um estado nosso, né? Nós temos a vigília física ordinária, que é o nosso estado de estar acordados, já se manifestando com essa lucidez no estado de vigília física, nesse processo aqui. O sono, ele é um processo biológico de recuperação dos nossos corpos. Todos eles, tá? Então, a gente precisa restaurar essa compensação. Então, não é a morte. A morte vai uma experiência que pode, assim, como é que a gente vai falar? Uma preparação para a morte é justamente quando você entra no estado de onda teta, do padrão de onda cerebral do sono, depois do movimento rápido dos olhos, que tem o sono profundo, e tem o estado teta. Aí você pode sair em projeção da consciência. Isso pode ser assim, vamos supor, uma preparação para a morte, só que você não desligou a união, o link, né, o nosso cordão de prata, que é o que une o nosso corpo físico do psicossoma. Então, você volta toda noite ao seu corpo. Por que, ao final de um sonho, temos uma espécie de tranco, como se a alma reencarnasse? É pergunta do... Interessante essa pergunta. Sérgio Rodrigues, pegado você, lá de Santana. Exato. Isso aí, essa pergunta, ela é interessante porque é uma das formas de você sentir que esteve projetado, mesmo de forma consciente, é exatamente esse retorno abrupto para o corpo. É a sensação de você voltar como se tivesse vindo do metrô, né, aquela coisa forte, você pula no seu corpo de uma forma mais intensa. Isso é exatamente a volta, o retorno, quando o seu cordão de prata puxa o seu psicossoma e você volta abruptamente para o seu corpo. Isso acontece bastante, né, com as pessoas, principalmente comigo acontece muito. Então, acontece também aquela sensação de você estar fora do corpo e de repente falar assim, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas começarem a te perseguir, você não sabe por quê. Nesse momento, você já está passando do sonho para uma coisa que a gente chama de projeção semiconsciente. Nem todas as projeções são lúcidas, então a gente tem muitas projeções inconscientes, que é aquela que você dorme e se projeta em cima do seu corpo. Dorme em cima do seu corpo também. Entendi. Eu tenho aqui a Marta Machado, de São Miguel, Caires. Ela diz assim, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto. Eu já acordei no meio da noite e não conseguia levantar da cama. Olhei para trás e eu estava deitada, fiquei desesperada quando me vi deitada. Olha o terror que ela estava passando. Ela quer uma explicação. Sim, esse fenômeno de você estar próximo do seu corpo e não conseguir mexer o seu corpo, mas saber que você está meio fora, chama-se catalepsia projetiva. Ela é própria dos projetores iniciantes, entende? E quando você saiu e viu o seu próprio corpo,
ela já é uma que a gente chama de autobilocação. Você já estava projetada vendo a si mesma. Quando acontecer isso, com calma, você tenta mexer pequenas partes do seu corpo, como tocar seus dedos ou a língua no céu da boca, que você vai retornar. Pense em voltar para o corpo, que isso vai ser natural, tá? Então, é uma projeção, ela está projetada. Escuta, existe inferno? Não, inferno é o estado da consciência. Então, e essas pessoas, né, Ângela? Eu estou aqui mesmo. discutindo com a Ângela esses bandidos, esses assassinos hoje, principalmente, que está essa violência nesse país. Todo mundo mata por nada, mata já. E aí? E essas pessoas? Eles vão encontrar amparadores? O que eles encontram? Não, amparadores, com certeza, eles não encontram. Espera só um pouquinho, você já responde. Ok. Segura aí um pouquinho, um breakzinho, a gente já volta. Perguntas, demaistv.com.br, tá legal? Me siga no Instagram, @Lucimara Paris, a gente já volta. Então, a gente está aqui conversando exatamente sobre isso, né, Angela? Essas pessoas más, essas pessoas que cometem maldades, terrores e não tem remorso, sabe? O tempo passa, como esses casos fortes que a gente vê. Não só matar políticos aí que roubam, que acabam com o país. Como que eles se encontram perante a morte nesse momento? Porque você disse que inferno é uma questão da consciência. Exato. Qualquer dimensão consciencial nesse sentido, né? Inferno, às vezes a gente vê psicóticos fora do corpo que montam o seu próprio inferno ao seu redor. É um estado de consciência. Então, na verdade, não existe. Agora, como é que é isso, né? Você perguntou para mim dos amparadores. Bandido tem amparador? Com certeza não. O que é um amparador? É uma consciência benfazeja. Tipo anjo da guarda. Então ele vai estar do seu lado, né? Normalmente os amparadores de alto nível, ele não fica falando, faz isso, faz aquilo, né? Quem faz isso é mãe. Então é outra coisa, que gera uma certa dependência. O amparador, ele propicia que você tenha todo um processo na sua psicosfera bem claro, para que você comece a desenvolver a maturidade consciencial, o seu discernimento e o poder das suas escolhas. Né? Porque o poder da escolha é uma liberdade incrível e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, que a gente aprende a ter. O que acontece é que quando a pessoa escolhe o processo mais fácil, que é a corrupção, o banditismo, ela perde o apoio das consciências, que são as amparadoras, que gostariam que a gente fosse para frente, evoluísse. Concorda? Quem é que vai chegar perto delas? Pessoas afins, consciências extrafísicas afins. Você fala, são assediadores? Olha, eles vão ser até assediadores porque vão manter aquela consciência naquele estado. Você entendeu? Sem fazer... vibração. Exato. Mas tem assediador que até avisa o bandido que a polícia está chegando. Entendeu? Quero dizer, porque virou uma oferta de... É do bando, entendeu? Quero dizer, quando esse assassino ou esse bandido quiser deixar essa vida da mafiocracia, da corrupção, para poder evoluir, aí esse assediador vai vir cobrar tudo. Vai falar assim, mas você falou, mas você disse, mas você era nosso amigo, e agora? Aí vai ser um assédio lascado. Vai vir cobrar tudo aquilo que ele... E quando esse cara morre? Esse cara que é bandido morre, ele encontra o que exatamente? As consciências afins. Ele só vai encontrar pessoas não muito graves. No filme Ghost, né, aparece aquelas sededoras, aquelas sombras que saem da terra, se lembra do filme? Aquilo é uma realidade, é uma ficção? Muitas vezes acontece isso, mas não daquela forma tão romântica como foi tratado, né? O fato é que essas consciências continuam, até pelo processo de condicionamento, não saber que morreram. Então, eles continuam a vida fora do corpo. Eles passam, inclusive, a continuar com as gangues, etc. Entendeu? São as zonas de deteriorizações humanas, que é uma dimensão próxima à Terra, a baratrosfera, que existe esse tipo de pensamento, sentimentos e energia padrão, que é o mais denso que possível, entende? Tem coisas piores, mas é uma situação que eles continuam. Mas assim, o que mais me preocupa, entendeu? A mim, é o seguinte, é saber... Tudo bem, a gente vai morrer, todo mundo sabe, não tem jeito, nós não vamos escapar dessa, não tem jeito, nós vamos ter que ir uma hora, vai, não tem jeito. Agora, a gente volta. Sim. A gente reencarna. Sim. Reencarna. Reencarna. E assim, reencarna. Reencarna, tenho certeza. Mas com assim, certeza.
Quando reencarnar, reencarna com uma outra consciência, é isso? Não, a Eu não vou consciência. lembrar de nada. Não. Esse é um processo que a gente pode recuperar também. Tá? À medida que você evolui, fica com mais discernimento, você volta com mais recuperação do que foi na outra vida. Esse é o nosso maior trabalho nessa vida, para na próxima a gente voltar com recuperando essas informações o mais rapidamente possível. Para a gente não errar de novo, né? Exatamente. Mas assim, o que acontece? A consciência é a mesma de modo multissecular. Ela vem vindo em várias existências, várias vidas, cada uma delas, né, com a sua característica, com a sua evolução necessária, mas essa, com certeza, é a nossa melhor entre as outras, nós estamos aprendendo cada vez mais. Agora, o que a gente vê? Na próxima série existencial, quando eu dessomar agora, a gente pode, né, as pessoas mais maduras podem passar por um curso preparatório, pessoal. Em vez de ficar nessas dimensões extrafísicas sem fazer muita coisa, a gente se prepara, a gente se especializa para na próxima vida vir muito melhor. Esse é um processo, é um trabalho... Eu tenho uma pergunta, assim, que inclusive foi de um internauta, porque ele segue a religião indiana, e os indianos acreditam aí que você pode renascer como um cachorro. No seu ponto de vista, isso é verdade? Tem até um filme, né? Minha Vida de Cachorro, né? Não, na nossa visão, não. Ao que tudo indica, você só vai para frente, né? O cachorro tende a ser um dia o que nós somos, né? E acho que isso é bastante bacana, a gente entender isso. Nós podemos ajudar muito a evolução de um cachorro. Que parece humano também, né? Se a gente pensar. Então, Todos eles. Parece mais humano do que muita gente. Isso depende muito de como você estimula o seu cachorro. E, inclusive, nos nossos estudos, existe até uma IC que trabalha com essa coisa dos animais, né? Que é uma instituição conscienciocêntrica própria para o trabalho de animais, que mostra e demonstra que a gente pode melhorar a ficha evolutiva deles. Então, conforme a gente vai estimulando, eles cortam muito do que eles precisariam passar como cães e outros animais para vir como subhumanos. Assim, e a eubiose, que ela sabe muito bem, do Ademar, que era um grande cara com a gente, ela orienta, ela ensina que mais para frente não vão existir mais cachorros, por exemplo. Diz que a Terra, o planeta, não vai precisar mais. Eu não sei por que precisa, eu também não sei, né? Então, é a mesma situação que a gente pensa, né? Não vai ter mais vírus, não vai ter mais bactéria, vai continuar tendo, né? Nós somos assim, nós vamos ter todo um processo de evolução aí que não vai ter jeito, vai ter que passar por isso. Uma hora a gente chega a ser melhor do que somos, inclusive, hoje, né? Verdade. Mas por enquanto... A vida também é uma viagem do qual nenhum de nós sairá vivo desse padrão de onda. A gente vai para uma outra onda, né, Silvana? O que é uma outra dimensão? É um outro padrão de onda. Então, nós, a gente muitas vai vezes para outra não... dimensão, mas, por exemplo, o que me preocupa é isso. Eu vou saber que você é você, eu vou encontrar Claro você. que vai, Nós claro vamos que ficar vai. na boa, que ali Claro, a gente fica aqui com conversando. certeza. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com os meus amigos. Eu quero... Depende muito, né? Seus amigos vão estar de boa também. Claro. Né? Porque a gente encontra, assim, você vai provavelmente voltar para a sua dimensão, para a sua paraprocedência, que a gente chama. De onde é que você veio? Você veio de algum lugar. Quem é que você representa? Você representa alguém, algum grupo, concorda? Agora, os laços que a gente faz aqui, evolutivos, os laços que a gente trabalha e cria, a gente não perde jamais. Se não for nessa vida, em uma outra vida, nem que esteja daqui 1000 anos, estaremos juntos de novo, entendeu? Isso é um ponto pacífico. Tem aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, que simpatia. E tem aquelas que você olha também e você diz, nossa, não sei por que eu não fui com a cara dessa pessoa. Tem aquela antipatia? Deve ser por conta dessa questão de vidas passadas. Né? Pode ser. Eu, por exemplo, qualquer pessoa eu acho demais. Eu acho tudo demais, mas eu sei que tem pessoas que olham para mim e nem me cumprimentam. Eu nunca fiz nada para a pessoa. Eu tive uma empatia muito enorme com você desde o primeiro dia que você esteve no CROM. Com a Silvana, a mesma coisa. Mas tem pessoas que também eu tenho uma certa... né? Nossa, parece que me conhece, não sei... não que a pessoa tenha feito algo. Isso esse de você olhar e dizer, nossa, parece que eu conheço você, é mesmo de outras vidas? Sim, é muito provável isso. Nós não estamos numa só vida juntos, né? A gente está, como a gente falou, num grupo karma, a gente já se encontrou de alguma forma. Então, muitas vezes, essa questão do déjà vu, que a gente chama, né? Acho que eu já te conheço de algum lugar, de onde que é, peraí... Isso aí pode ter acontecido. Mesmo em projeção da consciência, a gente deve ter se encontrado muito antes. O suicida, quando volta de uma questão de experiência de quase morte, ele volta com outro pensamento sobre a morte ou não? Normalmente, ele vai ver que, principalmente, ele vai ver que a coisa não é bem assim.
Ele não vai se livrar de nenhum problema com a morte, pelo contrário, o problema vai continuar após a morte, né? E que é uma nova chance dele refazer o caminho, porque a gente veio aqui para aprender. Tá vendo, pessoal? Eu sempre falo isso, viu? Olha, Lu, suicida é um cara que perde tudo, menos a vida. Então, o negócio é resolver as coisas aqui agora, né? Ele é um assassino como os outros, né? Ele está querendo matar algo que não se mata. Se você não morre, você imagina você, como se fosse um carro, um monte de gasolina ainda ligado numa outra dimensão, preso ao corpo e o corpo deteriorando. É complicado, hein? Né, Silvana? Com certeza, é bastante complicado. Esse assunto é vasto, E né? agora a gente reencarna em grupo, né? Reencarnamos em grupo, né? Sim, a gente reencarna. Na verdade, é o nosso grupo karma. Existe assim um trabalho muito forte dos amparadores e do orientador evolutivo ou evoluciólogo do nosso grupo para juntar as pessoas certas no lugar certo. Aquelas que vão evoluir juntos, aquelas que precisam estar junto para algum tipo de reconciliação. Então, isso é um trabalho muito sério que eles fazem para que todo um grupo volte e consiga fazer o que precisa fazer nessa existência. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, assim, a projeciologia ensina que temos vários corpos para nos manifestarmos. Qual é o corpo que a pessoa utiliza nesse fenômeno de EQM? Então, é o psicossoma. O corpo fica deitado, debilitado na cama, e o que vai acontecer é que o corpo, o psicossoma sai, né? E é esse corpo que vai estar se manifestando nas dimensões assim. Só que dentro dele tem o que a gente chama o mental soma, é a nossa consciência, tá? Se você tiver uma projeção da consciência em um ambiente muito mais evoluído, com patrocínio dos amparadores, o psicossoma fica inanimado no extrafísico. O mental soma é que faz a projeção, que é o fenômeno de cosmoconsciência. E quais as influências que os sobreviventes da EQM relatam sobre as suas vidas? Não, primeiro que muda todos os valores, né? A vida que era só matéria passa a existir alguma outra coisa. Existe toda a questão da preocupação de mudar tudo o que aconteceu durante a sua vida aqui. Então, mudar a forma de viver, forma de pensar, os amigos, o que ele vai fazer com a vida daqui para frente, né? Utilizar melhor o seu tempo. Ele remodela, né? Utilizar mais melhor o seu tempo a favor disso. Algumas vezes as pessoas falam sobre a oportunidade de reavaliar toda a vida. É possível? Como isso é possível? Então, foi o que a gente conversou da outra vez. Existe aquele fenômeno de você fazer toda a reavaliação da sua vida naqueles parcos instantes, né? São segundos que você isso tem seria toda... aquele filme que as pessoas falam Isso, que passa rapidamente. Você vai atravessando os estágios. Isso, como você viu naquele filme que vocês colocaram há pouco, que ele começou a ver ele batendo, ele, né, sendo mal criado, e no final ela fala, né, que a gente assistiu esse filme aí, que isso aí é o final de tudo, o importante de tudo é o amor, né? A gente acha que é isso, sim, mas a questão do maxifraternismo, do universalismo, que isso vem à frente de tudo nessas questões. E a cosmoética, né, que nós entendemos que sem ela não dá para a gente sobreviver de modo mais transparente. Cosmoética é uma ética mais universal, né? É uma ética, além da ética humana, é a ética cósmica, é o que rege, né, a evolução da consciência. Então, quando a gente começa a entrar nesse fluxo da evolução, a gente tem contato com tudo isso. Entendi. Entendeu? Nossa, eu acho maravilhoso, né? Agora eu pergunto para a Ângela, você ainda está com medo da morte? Eu não tenho medo da morte, aliás... Você tem sim, você não vem com esse Não, papo. eu não tenho medo da morte exatamente, eu tenho medo da forma que eu vou morrer, porque todo mundo tem medo de sentir dor, né? Sentir dor é Mas horrível. se você plasmar, vai ser do jeito que você Não, tá vai ser plasmado. assim, igual um passarinho. Vou ser assim, você pode escrever. Tô dizendo, hein? Vai ser igual um passarinho, assim, ó. É possível Eu pego uma nave e vou se embora. preparar para a morte? É Em possível? que sentido, né? Que essa pergunta ficou um pouco ampla. Como é que a gente vai se preparar para a morte? Eu posso me preparar para não ter medo dela. Eu posso me preparar, por exemplo, para saber que eu saí do corpo, eu posso deixar ele bonitinho ali e continuar a minha vida. Eu posso sair do corpo e virar Isso é assim? eu Você posso. deixa Então, bonitinho, o corpo continua a sua vida? morreu, filho. Isso aqui foi só um veículo. Na próxima eu vou ter um novinho em folha, 0 quilômetro. Se Deus quiser, 1,80 m, né? Não vai ser 1,5 m. Na verdade, nós somos isso. Nós somos um espírito que usamos um corpo. Nós somos uma consciência que usa vários veículos. Essa consciência ela não se destrói.
eternamente. Nós somos eternos. É isso. Então, o que vai começar a modificar, de acordo com a evolução, é como você vai, em que veículo você vai atuar. Podemos Então, atuar em um planeta, por exemplo, renascer em outros planetas? é possível sim. Tá vendo, Lucimar? Eu acho que você vai vir cometer na próxima. Por exemplo, Você tem mania de dizer que eu sou Reptiliana. reptiliano. Tem alguma coisa a ver com os ETs? A espiritualidade, a consciência? não sei por que eu tinha certeza que ia acabar falando sobre isso. Então é o seguinte, existe sim, toda consciência, né, em todos os planetas, o processo do universalismo vem exatamente por conta disso. Nós não somos os únicos seres no universo como um todo. Existe toda uma condição de extraterrestre, sim. Muitos deles vêm nos amparar, nos assistir, nos ensinar, nos acolher ou aprender conosco, porque são companheiros do mesmo nível evolutivo que nós. Outros não, outros como aqui no planeta Terra, né? Temos consciências positivas e temos consciências negativas. Eles renascem aqui também? Podem renascer aqui também. Existem vários que estão já renascendo aqui, né? Tanto para poder fazer o processo da evolução acontecer para o planeta, quanto para aqueles ETs que querem vir para trabalhar um pouquinho. Entendi. Existem ETs assediadores também? Sim, como os seres humanos, tá? Existem ETs assediadores. Então, a gente não pode ser ingênuo. O melhor de tudo é a gente começar a dominar as energias e perceber qual é, com discernimento, a real intenção daquela consciência. Então, quando a gente domina as energias, a gente sabe quem é que é do bem e quem que não é. Né? A gente consegue ter mais isso mais aflorado. Porque os pensamentos são energias. Então, se a gente domina, a gente recebe antes. Todas as informações. Agora, sim, tem essa coisa popular que todo mundo fala, não adianta se apegar com grana, com nada, porque a gente não leva nada dessa vida. Aí, quando a gente for, a gente só leva o sentimento que a gente tem no coração. Como é que é isso, que levar só o sentimento? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante todos nós sabermos que a gente precisa de um pé de meia. Né? A gente veio nessa vida aqui para ser feliz e servir aos outros, né? Mas o pé de meia é importante, inclusive, para que a gente possa fazer a programação existencial, o que é que você veio fazer aqui na Terra. Agora, se você, por exemplo, você diz assim, mas a gente só vai com o espírito, é verdade, o corpo físico, o seu vaso Ming, tudo que você conquistou vai ficar aqui, né? Você só vai levar o que você aprendeu. Então, o negócio é aprender tudo que a gente puder para levar para uma... Exatamente, isso que é evolução. Por isso que a gente fala de reeducação. Amor, né? Amor e mais amor, é isso? O discernimento, a mental somática, entender como é que funcionam todas as suas relações. Essa reeducação de reciclar tudo que a gente tinha que reciclar, sabe? O que não está bom, tira, constrói coisa nova. Isso é evolução, para que a gente se torne melhor. Quando a gente se melhora, Lucimar, a gente melhora todo mundo ao nosso lado, ao nosso redor. E é por isso que a gente bate tanto na autopesquisa, nas reciclagens da consciência, na evolução. É isso aí, por isso que eu digo que o mundo não é dos espertos, é dos despertos, entendeu, Lucimar? Deixa eu... Anja, você não sabe, acabou, tá? Acabou rápido. Mas nós vamos voltar com a Silvana, nós vamos falar mais dessas experiências quase mortes, falar mais sobre esse assunto, porque é o que eu digo sempre, espiritualidade, espiritismo, consciência cósmica, sem ser cósmica, tudo é um assunto sério. É muito sério. E os ETs também, ela queria fugir um pouquinho dos ETs, mas ela vem falar ainda deles. A gente não deixou. Eu quero mostrar de novo os livros que ela me deu. São 3, hein, Lu? Esse aqui é da Lu. Esse aqui, na verdade, é meu. Não, mas esse aqui, é dela que eu vi que ela tá lendo. Eu estava lendo, eu trouxe para vocês verem. Voltei para contar, né? Está aqui. E a Conscienciologia é Notícia. Está aqui, ó. Alessandra Nascimento e Félix Wong, é isso? Exatamente. Tá aqui também. Vocês podem também pegar, acessar o site do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ipc.org. Lá você vai ver toda uma série de programação. Inclusive, convidamos vocês a palestras gratuitas que ocorrem durante a semana, todo sábado, sexta. Então, vocês podem ir lá assistir, ver se tem a ver com vocês ou não, se vocês gostam do que a gente diz. Entende, né, essa questão toda que a gente falou da projeção da consciência. Tá. E a Ângela, qual é o site da Ângela? Bom, as nossas palestras? www.cron.org também, né? Também. E Cron TV, onde está todos os programas meus e da Lucimara Paris. Nós temos mais
de 3 milhões de acesso. E nós queremos agradecer, inclusive, o nosso internauta nesse último programa, 2 milhões e 400 mil acessos. Amém. Então, gratidão aos nossos internautas, Gratidão. aos nossos telespectadores aí, né, Lu? É verdade. Que é sempre uma honra estar com vocês. Galera do bem, infelizmente a gente chegou no final do programa, que estava gostoso, mas a gente vai voltar com esse assunto. Não esqueça, qualquer dúvida, demaistv.com.br e me siga no Instagram, @LucimarAparis. Terça-feira, às 13 horas, nós estaremos aqui ao vivo, das 13 às 14, para bater um papão com vocês. Gente, obrigada, viu? Obrigada de coração.